Então vamos falar das 4 possibilidades de desprezo que existem. A primeira, esse homem não sentiu atração sexual por você e pela sua aparência. Como que você vai lidar com isso de uma forma mais madura, mais saudável, mais centrada? É claro que dói, tá, deusa? Não tô dizendo que vai ser super gostoso, super assim, você vai desligar o seu lado emocional e vai ativar 100% racional. Não é isso. Ser rejeitada, ser desprezada, levar um fora, nunca vai ser gostoso. Nunca vai ser confortável. Mas dá sim pra gente ativar um pouquinho mais o nosso lado racional pra equilibrar o nosso lado emocional, pra gente não ficar 100% aqui, meu Deus do céu, eu sou horrível, eu não presto, eu não sou uma mulher boa o suficiente. Não tem nada disso. Existem questões muito mais a ver com o homem do que com você. Claro, pode ter suas questões também, por isso que você vai responder essas perguntas aqui. Mas é importante dar uma equilibrada para que você saiba lidar melhor com esses possíveis desprezos aí, com esse possível desprezo, né? Então, sobre essa questão de afinidade com a sua aparência, né? Sentir atração sexual por você. O que você precisa se responder? Primeiro, você faz a sua parte para ser bonita e feminina? Você se considera uma mulher bonita e feminina? Você se olha no espelho? Não estou falando de comparação. Esquece os outros. Esquece as outras mulheres nesse momento. É você com você. Você se olha no espelho. Você gosta da imagem que você tem? Você gosta da forma como você constrói a sua imagem? Eu já falei isso aqui em outros conteúdos. Não vou me estender especificamente sobre esse tema aqui, porque senão a gente não sai desse vídeo. Mas a beleza e a feminilidade são construções. É claro que tem mulheres que nascem naturalmente com características mais dentro do padrão e são mais bem aceitas e são mais bonitas para a sociedade. É fato isso, né? Só que existe muita coisa que a gente pode fazer para construir a nossa beleza e para construir a nossa feminilidade. Na verdade, isso aqui é 80% do processo, tá, deusa? A mulher que nasce muito bonita e não faz o que precisa ser feito para construir a sua beleza de uma forma ativa, ela muitas vezes perde essa beleza. Ela não ressalta os seus melhores pontos e não consegue atrair os homens, não consegue se tornar uma mulher atraente para eles. Então, isso aqui nem é o mais importante. O importante é o que você tá fazendo. Então, você precisa se responder isso. Poxa, Gabi, sim, eu me cuido, eu cuido da minha aparência, eu busco ser o mais bela e feminina dentro dos meus atributos naturais, dentro de tudo que é digno pra mim. Não é perseguir a beleza a qualquer custo, minha deusa, mas sim nutrir a virtude da beleza, que é importante sim pra nós mulheres nos sentirmos bem e pra que a gente seja atraente pra um homem. Então, se você sabe que você tá fazendo a sua parte maravilhosa, você gosta do que você vê no espelho, você tá feliz, tá realizada. Claro que sempre tem coisa pra melhorar também, né, gente? Não é ser perfeita, buscar a perfeição, mas é tá bem, tá realizada com a sua imagem. Então aí você vai pro próximo ponto, que é justamente, tô fazendo a minha parte. O cara não sentiu atração ou afinidade, né? Enfim, eu percebi que ele não se conectou ali com a minha aparência e com o meu visual. Tchau! Bora pro próximo! Não fica perdendo tempo, meu amor. Sabe por quê? Claro, existem homens que só valorizam a aparência. E existe o homem que vai querer a mulher mais bonita possível e dentro dos padrões possível. Ele vai inclusive ficar trocando de mulher cada vez que aparece uma mulher mais dentro do padrão. Esse não é um homem de valor. Esse é um homem que busca a mulher para ostentar como troféu. Você não quer esse tipo de homem. Esse tipo de homem é superficial e é o que eu falei, ele vai ficar trocando de mulher, né? O tempo inteiro, porque ele se valida através dessa mulher. Ele quer mulher para ostentar, para provar para os outros homens de que ele venceu na vida. Mas ele não tá buscando construir uma relação de parceria, uma relação de profundidade, de valores. Então, tchau, meu filho, vá com Deus mesmo, porque eu não quero você, entendeu? Agora, é claro, você precisa saber que está fazendo a sua parte e se sentir bem com a sua aparência, se sentir bonita, porque se você não tá fazendo a sua parte, se nem você se considera uma mulher bonita e feminina, por que o homem vai considerar? Se você não sentiria atração por si mesma, se você não olha no espelho e fala assim, eu sou uma grande gostosa, me pegaria, por que o homem pensaria isso de você? Ele não vai pensar. Então aqui já tem um ponto pra gente, né, talvez travar ali e começar a trabalhar. Show? Aí a gente vai pra segunda possibilidade, minha deusa, de desprezo, né? Que é o cara não ter tido tempo suficiente pra conhecer você. Então o que acontece é que muitas vezes vocês tiveram algumas interações superficiais no aplicativo, enfim, mas não ornou, não continuou, né? Então ele some, não fala de vez em quando, dá aquele desprezo, né? Aquele ghosting básico em você. É uma real possibilidade, porque não existiu o envolvimento necessário. Eu tava até falando
com uma aluna ontem do meu programa Mulher Feminina, que existe uma questão muito específica dos aplicativos, né? Que é aquela história do ovo ou da galinha. Já ouviu essa história, provavelmente, né? Quem será que viu primeiro? O ovo ou a galinha? Porque a galinha bota o ovo, mas o ovo tem que ser chocado pela galinha, a galinha nasce do ovo, e aí, né? O que acontece primeiro? No aplicativo tem uma dinâmica parecida no sentido de eu vou pro aplicativo porque eu quero conhecer pessoas, eu quero desenvolver conversas, né? E conhecer, me aprofundar ali, conhecer gente. Mas ao mesmo tempo, quando eu começo a conversar com uma pessoa específica ali, eu não tenho vontade de ter continuidade na conversa porque eu não a conheço, eu não tenho intimidade. Só que para eu desenvolver intimidade, eu preciso conversar. Então, o que vem primeiro? Eu não tenho vontade de conversar porque eu não conheço direito essa pessoa, mas eu não conheço direito essa pessoa porque eu não conversei com ela, não é verdade? Então tem um pouco disso, tá? O que acontece é que muitas vezes essas conversas não vão pra frente por falta dessa sintonia. E aí o que você precisa se perguntar aqui, meu amor? Existe algo que você possa fazer para dar mais tempo para vocês conversarem? Poxa, acabou de conhecer o cara no aplicativo, uma semana, ele falou com você algumas vezes, mas depois esfriou. Pô, uma semana é muito pouco, né? Calma! Em 2 semanas, 3 semanas, um mês, pode ser que a coisa retome. Então, se existir essa possibilidade de você dar mais tempo, dê, tá bom? Isso pode ajudar a ir esquentando um pouquinho mais essa conexão, aumentando um pouquinho mais e as conversas comecem a fluir, tá? Se não der, poxa, já tentei, o cara não responde, o cara não fala mais, sumiu. Próximo, tchau, encerra, vai com Deus, meu filho, que eu vou pro próximo. E aí a gente chega na terceira possibilidade, que é rolaram conversas, enfim, vocês conversaram bastante, tentaram, inclusive, saíram até para encontros. Não rolou aquela intimidade de conversa, você sente que os assuntos não fluíram muito, pareceu meio que uma forçação de barra ali, ficou meio artificial, né? E aí aqui, qual que é a pergunta que você precisa se fazer? Você fez a sua parte? Você é uma mulher que sabe conversar, que sabe puxar assuntos, que sabe trazer aqueles ganchos com interesses que vocês têm em comum, com piadinhas gostosas, querendo saber sobre ele, sobre a vida dele, se interessando por ele, comunicando também os teus valores, as tuas crenças, porque se você não fez sua parte, aí a gente já para por aqui, né? Tem que trabalhar, tem que aprender a desenvolver conversas melhores. Tenho muitos conteúdos neste canal ensinando sobre isso, tá bom, minha deusa? Outras masterclasses maravilhosas. Dá uma bela maratonada aí pra você conseguir desenvolver isso. Mas se você falar assim, não, Gabi, imagina, eu sou maravilhosa, sei conversar, puxei assunto, várias piadinhas, né? Um flerte ali bem gostoso, mas o negócio não aconteceu? Próximo! Você tá entendendo, minha deusa, como a gente vai por uns caminhos? Não tem aqueles esqueminhas, que aquelas perguntas, né? Você não sei o que lá? Sim. Se sim, vem pra esse caminho aqui. Não vem pra esse caminho. É exatamente o que a gente vai fazer. O que eu tô pegando? Eu tô trazendo essa questão que é emocional, que mexe com a gente, que deixa a gente maluca, para uma perspectiva mais racional. Porque quando você racionaliza o processo, fica mais claro, fica até mais simples. Nossa, é verdade, né? Se eu fiz a minha parte, eu venho pra cá. Se eu fiz minha parte e ele não veio, eu vou pra cá e é isso. Acabou, poxa vida, mais fácil do que eu imaginei, né? E aí a última possibilidade que existe é o cara ter outra, né? A gente já chega aqui no último ponto. Poxa, ele tem outra mulher que ele tá interessado, que ele tá conversando, enfim. Aqui, eu não vou nem trazer a pergunta pra você de existe uma possibilidade de você, de repente, fazer ele deixar de ficar com essa outra mulher, porque você não precisa disso, minha deusa. Se o cara tem outra, pode ser uma ex que ele tá enrolado, uma outra ficante, uma outra mulher que ele tá saindo, tchau. Você não precisa ficar competindo com outra mulher por atenção do cara. Ai, Gabi, mas ele me parece ser um homem de valor. Poxa, bacana, mas assim, existem outros homens de valor. Você vai ficar atrás desse cara que já tem uma mulher em vista? Você não precisa entrar nessa competição feminina que muitas mulheres entram. Vá buscar um homem disponível e disposto. Você vai gastar menos energia nesse processo. Você vai poupar a sua autoestima. Vai ser muito mais assertivo pra você, tá? Então, se você sabe, né, que ele tem outra, já tchau, né? Tchau, meu filho, porque a vida é curta, vou ficar perdendo meu tempo aqui. E aí, talvez possa estar passando aquela pergunta na sua cabeça, né? Mas, Gabi, como que eu vou descobrir qual dessas possibilidades que é, meu Deus do céu? Deus, a certeza absoluta a gente nunca vai ter, tá? Mas você pode trabalhar com exclusões, né? Isso pode te ajudar ali a ter um panorama geral. E aí a gente vai descendo nos níveis dessas 4 possibilidades que eu coloquei pra você aqui. Eu coloquei, inclusive, elas nessa decrescente, tá? Que é justamente os próximos
passos. Então assim, se num primeiro momento ele já te desprezou de cara, tudo bem, talvez vocês tenham trocado matches no aplicativo, por exemplo, né, uma foto. Mas aí vocês saíram. Então assim, outra coisa, né? Uma foto é uma coisa, um encontro físico ali é outra. E se a partir dali o negócio já, né, afundou, provavelmente é porque ele não se sentiu atraído sexualmente por você. Ou a mesma coisa, você tá num lugar, né, você tá num bar, numa festa, e aí você flerta com o cara, enfim, dá aquela paqueradinha e nada do cara vir conversar com você, chegar em você, poxa, é porque ele não se sentiu atraído sexualmente por você. Porque essa é a primeira coisa que faz a gente ter uma abordagem, né? Então se o cara olha, o homem ele decide isso em alguns segundos, tá bom? Ele vai olhar pra você, ele já vai saber se ele quer ficar com você ou não. E se ele quiser, ele vai atrás, vai conversar, vai dar um jeito. Se ele decidiu que não, ele não vai fazer nada. Ou vai sumir, evitar, enfim. Então a gente já sabe que é esse o motivo. Agora, se teve química, né? Se você percebe que ele se sentiu atraído por você, vocês ficaram, rolou aquilo mesmo, mas ainda é cedo, né? Primeira semana, segunda semana ele deu uma esfriada, isso provavelmente mostra que é porque não existiu tempo suficiente para ele te conhecer melhor. Então ele se sentiu atraído fisicamente por você, mas aí outras coisas aconteceram na vida, outras pessoas, enfim, né? Ele acabou não te respondendo mais ou não te chamando mais para sair. Isso porque ele ainda não conhece você tão bem assim. Então nesse caso aqui a gente já percebe que, poxa, é por conta do tempo mesmo, ele ainda não conheceu os meus valores e as minhas crenças, a gente não teve tempo de conversar mais profundamente, né? Então aí seria essa questão do tempo. Agora, se você virar e falar, não, teve atração física, teve tempo, a gente já conversou bastante, a gente já saiu, só que parece que a coisa deu uma esfriada depois de um tempo, assim, inclusive deu até tempo demais muitas vezes, né? Isso significa que provavelmente a parte de conversas, ela tá deixando a desejar ali, talvez as conversas elas não estejam aprofundando, vocês podem estar inclusive muito focados na questão mais sexual da coisa e não ter aprofundado, não ter descido o nível para gerar essa conexão emocional muito mais forte através das conversas, porque é isso aqui, minha deusa, que vai fazer que o relacionamento ele vá se aprofundando. A questão sexual por si só, ela é fogo, né? Ela esgota rapidinho. Então se a gente não desenvolve essa conexão emocional com conversas mais profundas, com valores, com questões que vocês se identifiquem de verdade, né? Que vocês tenham em comum, isso vai acabar morrendo também. E aí se você falar que teve, então, pô, Gabi, mas teve química, teve tempo, teve conexão, a gente desenvolveu várias conversas, várias coisas, enfim, mas de repente esse cara realmente tá esfriando do mesmo jeito, aí provavelmente é porque ele tem outra, ou outras, né? Mas tem outras mulheres aí na jogada, e ele sente que não quer se comprometer com uma só, no caso, que é você aí, que na verdade ele quer continuar vivendo essas outras experiências, tá? Então, fazer essas exclusões vai te ajudar um pouco a entender essa situação. E Deus, é muito importante você entender isso, porque além dessa questão emocional que eu te falei de você conseguir equilibrar, você coloca bastante razão para equilibrar essa euforia emocional que a gente tem quando a gente é desprezada, quando a gente sofre uma rejeição. Isso te possibilita também tirar um bom proveito disso, porque aí você consegue melhorar o que pode ser melhorado em você, coisas que de repente você tá pecando um pouquinho e que pode melhorar, pode refinar, e sempre tem, tá bom? Por mais que você esteja arrasando, poxa, sempre tem alguns pontos que a gente pode melhorar um pouco mais, refinar um pouco mais, isso acaba sendo positivo pra você, ao mesmo tempo que te faz parar de perder tempo com um cara que não quer, por N razões que tem a ver com ele e não com você. Ficar insistindo num homem que tá te desprezando, que tá te rejeitando, é pegar a sua autoestima, jogar no chão, pisar em cima, fazer de tapete e convidar o cidadão pra fazer a mesma coisa, minha deusa. Não faz isso, não vale a pena, é um preço que você paga alto demais.